Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, bom momento de estudo para você. Continuando a nossa aula sobre direito penal militar. Direito penal militar. Não é direito processual penal militar, que também gravaremos processo penal militar. É direito penal militar. Estamos ainda naqueles tópicos, naquele assunto sobre a aplicação da lei penal militar. Hoje, inclusive, é a nossa segunda aula sobre a aplicação da lei penal militar. Que se você verificar, todo concurso que tenha que exige direito penal militar, essa parte que vai do artigo 1º até o artigo 28 é de extrema importância. Vamos lá? Na aula passada nós falamos sobre lei penal militar no tempo, né? Lugar do crime, lei penal militar mais benéfica, você deve estar craque nisso aí. Eu quero crer, inclusive, que os senhores estão fazendo os exercícios, pegando exercício na internet, prova passada, porque só assim você vai fixar o conteúdo e só assim você vai eliminar eventual dúvida, porque se você deparar com uma questão que você não consiga, ou que você tenha errado, ou que te gere dúvida, você vai mandar no meu e-mail e vai perguntar: Marciano, por que eu errei aqui? Por que a resposta é essa, tal? E eu vou te ajudar, tá bom? Então vamos lá. Hoje, né, dando sequência, então, nessa aplicação da lei penal militar, o artigo 7º, sobre territorialidade e extraterritorialidade. Territorialidade, você já tem uma noção pelo próprio nome, território. Extraterritorialidade, algo fora do território. Territorialidade, está se questionando, está aqui dizendo: para aí, ó, o crime, o Código Penal Militar, né, que define os crimes militares, se aplica no território brasileiro? Ó, a pergunta. E é possível também aplicar o Código Penal Militar nosso, brasileiro, num fato praticado fora do nosso país, né? Então é isso o nosso tema, ou melhor, sobre isso que diz o artigo 7º. Olha lá. Aplica-se a lei penal militar sem prejuízo de contravenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no todo ou em parte no território nacional ou fora dele, ainda que, neste caso, o agente esteja sendo processado ou tenha sido condenado pela justiça estrangeira. Então, veja bem, princípio da territorialidade, o artigo ele engloba dois princípios: territorialidade e extraterritorialidade. Por quê? Na territorialidade vem até aqui, olha aqui, ó. Aplica-se a lei penal militar, sem prejuízo de contravenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido, no todo ou em parte, no território nacional. Até aqui, melhor dizendo. Então, veja bem. Ora, princípio da soberania. Aqui quem manda somos nós, vamos dizer o seguinte, né? Ora, se alguém pratica um crime militar dentro do nosso território, dentro do nosso país, tá? Vai aplicar o quê? A nossa lei penal militar. É isso que está dizendo isso aqui, ó, tá? Se o crime foi praticado aqui no território nacional, não interessa o agente. Ah, mas quem praticou? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu, tá? Sou venezuelano. Tá? Vai passando uma viatura do exército, eu pego uma pedra, jogo e quebro, danifico a viatura do exército. Mas para aí, eu sou venezuelano. Será que vai aplicar e eu vou responder pelo direito penal militar brasileiro ou vou ter que responder pelo direito do meu país lá da Venezuela? Ora, você praticou o crime aqui no Brasil, você feriu um bem militar, você feriu um patrimônio militar, você vai responder pelo Código Penal Militar Brasileiro. É isso que está dizendo, ó. Se o crime foi praticado no território ou em parte, tá certo? Aplica-se a lei penal nossa, a lei penal militar, tá certo? Até aqui, princípio da territorialidade. Praticou o crime aqui, não interessa a origem da vítima, não interessa a origem do autor, do suposto criminoso, quero dizer, não interessa a nacionalidade dele. Ele praticou um crime militar dentro do Brasil, no nosso território, ele vai responder aqui sob, né, a nossa lei. Agora, que interessante esse aqui, ó. Tudo bem. Qualquer situação, qualquer agente
que praticar um crime penal, né, um crime militar, melhor dizendo, no Brasil, vai responder de acordo com a nossa lei? Em regra, sim, mas tem exceção, porque olha aqui, ó, sem prejuízo de convenções, tratados, regras de direito internacional. Opa, então para aí, ó. Significa dizer que se, por exemplo, um diplomata praticar um crime militar, ele não vai responder pelo Código Penal Militar. Digo, ele não vai responder de acordo com a nossa lei penal militar. Por quê? Porque existe uma convenção de 1916, Convenção de Viena, que diz que o diplomata será processado pelo seu país, pelo país acreditante, pelo país que ele representa. Então significa, pega esse exemplo, eu sou diplomata, vai passando uma viatura do exército, eu pego uma pedra e danifico a viatura do exército. Eu pratiquei um crime militar? Pratiquei um crime militar, né? Numa primeira vista. Agora, eu vou ser processado, eu vou responder de acordo com a nossa lei, de acordo com a lei penal militar brasileira? Não. Por quê? Porque o próprio artigo 7º, quando tratou do princípio da territorialidade, quando diz que todo crime praticado no nosso território, o sujeito vai responder aqui pela nossa lei, cuidou de trazer a exceção. A menos que o agente que praticou o crime tem uma proteção, tem uma regra diversa, prevista numa norma internacional. É o caso do diplomata. Diplomata, então, eu sou diplomata, quebrei uma viatura do exército, não vou responder pela lei penal militar. Vou responder de acordo com a lei do meu país, vou ser processado lá no meu país, o país que eu represento, tá certo? Então, olha só, aplica-se a lei penal militar, sem prejuízo de contravenções, tratados e regras de direito internacional. Quer dizer o seguinte, que se o agente que praticou o crime tiver uma proteção, tiver uma garantia, tiver um tratamento diferenciado em razão de tratado, convenção ou uma regra internacional, sai fora o direito penal militar brasileiro e ele vai responder de acordo com o tratado, de acordo com a convenção, uma norma de direito internacional. Tá certo? Princípio da territorialidade. Então significa, né, professor? Eu não posso dizer que o princípio da territorialidade no direito penal militar é absoluto. É verdade. Aliás, nem no direito penal militar e nem no direito penal comum, né? Não é absoluto, porque aceita regras extras, regras internacionais, tá certo? Ou fora dele, olha só, aplica-se a lei penal militar, né, aos crimes praticados no território, ou fora dele, ainda que neste caso o agente esteja sendo processado ou tenha sido julgado pela justiça estrangeira. Está dizendo o seguinte, aquela segunda pergunta que eu fiz logo no início. O sujeito praticou um crime contra um bem militar, só que fora do país. Tá certo? Imagina que alguém acabou furtando uma pistola de um soldado do exército lá no Haiti. Entendeu? Está fora do país, está fora do nosso território. Ele vai responder de acordo com a nossa lei. Como que ele vai ser processado? Aí é outros 500. Porque aí entra outras situações de processo penal militar. Agora, o sujeito furtou a pistola do soldado do exército que está lá no Haiti. Está fora do nosso território. Ele vai responder de acordo com a lei penal militar? Vai, porque olha só. Ou, né? Ainda que, ou melhor, ou fora dele. Fora do quê? Fora do nosso território. Mesmo que o crime militar seja praticado no estrangeiro, o agente, o criminoso, o suposto criminoso, responde de acordo com a nossa lei penal militar. Se ele praticou um crime militar, né? Se ele praticou um crime contra uma instituição militar, se ele praticou um crime contra a administração militar, nós verificaremos hoje ainda como definir um crime militar, tá certo? O sujeito praticou um crime militar lá no Haiti, né? Ofendeu um bem da instituição militar brasileira, ele vai responder de acordo com o nosso Código Penal Militar. Ah, mas e se ele estiver sendo processado lá? Não interessa, porque olha só, ainda que
neste caso, ou seja, praticar o crime no estrangeiro, o agente esteja sendo processado lá. Ah, mas ele já foi condenado, ele furtou uma pistola do soldado do exército lá no Haiti, foi condenado, ele pode ser condenado no Brasil? Pode. Opa, professor, para aí, mas ninguém pode ser condenado 2 vezes. Ninguém pode responder duplamente, ou seja, claro que ele cumpriu uma pena por esse furto lá no Haiti, e se porventura veio dar bobeira e entrou no Brasil, ele pode cumprir pena aqui. Evidentemente que vai descontar a pena que ele cumpriu lá. Entendeu? Se ele cumpriu 1 ano lá e foi condenado em 3 aqui, ó, só falta 2 para ele cumprir aqui. Tá? Então não há bis e id, não, negativo. Pode sim, então cuidado com a pegadinha, dizendo, o examinador cria uma questão para você, para testar você. Peraí, o crime foi praticado no estrangeiro. Você está ali na questão. Ele não pode ser processado no Brasil? Porque o Brasil não tem jurisdição estrangeira? Pode sim, está lá no artigo 7º. Entendeu? Pode sim. Ainda que tenha sido condenado no estrangeiro, ainda que esteja respondendo o processo no estrangeiro, praticou um crime militar, praticou um crime definido no nosso Código Penal Militar, responde de acordo com o nosso Código Penal Militar, a menos que tenha uma regra de direito internacional isentando o agente da nossa legislação penal militar. Tranquilo? Então, cuidado com essa pegadinha, porque senão fala assim, ó, aplica-se ao direito penal militar aos fatos praticados no estrangeiro, salvo se já tiver sido condenado no país onde aconteceu o fato falso. Ainda que tenha sido julgado, ainda que tenha sido condenado, isso não impede de instaurar um processo aqui no Brasil. Claro que daqui a pouco nós vamos estudar sobre a sentença de cumprimento de pena no estrangeiro. Claro que vai descontar o que ele cumpriu lá. Tá certo? Ok? Então, fechando aqui, aplica-se a lei penal militar sem prejuízo de contravenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no todo ou em parte no território nacional. Princípio da territorialidade. Você praticou o crime aqui no Brasil? Vai aplicar a nossa lei penal brasileira, desde que, salvo regra internacional. Ou fora dele, se o crime foi praticado no estrangeiro. Neste caso, extraterritorialidade. É possível, então, quando um crime é praticado no estrangeiro, ser penalizado o sujeito com a nossa lei. Mesmo que agente, esteja sendo processado ou já tenha sido julgado no estrangeiro. Com isso aí você mata qualquer questão sobre o princípio da territorialidade e extraterritorialidade. Territorialidade, crime praticado no Brasil. Extraterritorialidade, crime praticado no estrangeiro. Aplica-se a nossa lei. Professor, claro que quando se fala em crime militar, no artigo 9º define o crime militar. O crime praticado no estrangeiro, evidentemente, tem que ofender uma instituição militar, tem que ofender um militar em serviço, tem que ser os casos ali previstos, tá certo? Porque existem as regras também do país de origem. Se um crime foi praticado dentro ou a bordo, lá no estrangeiro, a bordo de navio, ou aeronave estrangeira, está fora do Brasil, está lá fora, E se tiver serviço do governo estrangeiro, evidentemente que aí não vamos entrar em detalhe, porque aí não tem nada a ver, porque aí quem vai processar é o país, etc. Tal. Aqui não, aqui imagina que o sujeito está lá patrulhando, fazendo serviço, e alguém furta ou rouba a pistola dele, lá no Haiti. Tá? Vai aplicar a nossa regra, vai aplicar a nossa lei penal brasileira, tá? Militar. Território nacional por extensão. Bom, quando se fala em território, você pensa no mapa do Brasil. Você pensa na porção de terra. Você pensa aí onde você está assistindo. Você, aí na sua cidade, aí no seu estado, é território nacional, concorda? Agora, olha o que o Código Penal Militar trouxe também.
o que considera também como território nacional. Para os efeitos da lei penal militar, consideram-se como extensão do território nacional as aeronaves e os navios brasileiros, onde quer que se encontrem, sob comando militar ou militarmente utilizados ou ocupados por ordem legal de autoridade competente, ainda que de propriedade privada. Ou seja, pessoal, aqui está falando de navio e avião, aqui está falando de embarcação, aqui está falando de aeronave. Se a embarcação, se o navio ou a aeronave estiver fora do Brasil, ele não está no nosso território. Concorda? Por isso que eu falei, pensa no mapa. Aí na sua cidade, território nacional. E agora, o navio, a aeronave que estiver fora do nosso território. Está lá nos Estados Unidos, por exemplo, um avião da FAB. Acontece um crime dentro da aeronave. É nosso território. É o chamado território nacional por extensão. Por quê? E estende-se ou considera-se como território nacional as embarcações, os navios militarmente ocupados, ou ainda que seja de propriedade privada. Imagina um avião de uma empresa privada, não vou fazer propaganda, não vou falar aqui que tipo de empresa, mas imagina, um avião, né, uma aeronave de uma empresa privada que foi locado pelo exército e está lá na Bolívia, tá certo? E alguém pratica um crime dentro dessa aeronave. Ela é de propriedade privada, mas olha só, ainda que de propriedade privada, se estiver a serviço do nosso país, se estiver sob o comando militar, é considerado território nosso. Por isso que fala, para os efeitos da lei penal militar, considera-se como extensão do nosso território, do território nacional, as aeronaves e os navios brasileiros, não interessa onde estiver, onde quer que se encontre, quer dizer, ainda que se encontrar no estrangeiro, porque está sob o comando, está comandado, está a serviço de uma instituição militar. E aí, evidentemente, se praticar um crime a bordo de navio ou aeronave militarmente ocupado, ou seja, ainda que de propriedade privada, mas a serviço de uma instituição militar, ainda que essa aeronave ou embarcação esteja no estrangeiro, é considerado nosso território, vai aplicar então a nossa lei penal militar, tá certo? A ampliação a aeronaves ou navios estrangeiros. É também aplicável a lei penal militar ao crime praticado a bordo de aeronaves ou navios estrangeiros, desde que em lugar sujeito à administração militar e o crime atente contra as instituições militares. Olha só, aqui está dizendo o seguinte, e se a aeronave, e se a embarcação for estrangeira, né? E alguém dentro da aeronave, dentro da embarcação, pratica um crime militar. Tá certo? A aeronave não é nossa. Uma coisa é o artigo anterior que fala, para aí, considera-se nosso território, né, a embarcação ou a aeronave que estiver a serviço de uma instituição militar, militarmente ocupada, sob o comando de uma autoridade militar, ainda de propriedade privada, né, foi alugado ali para isso. É nosso território. E ao contrário, e se uma aeronave estrangeira estiver no Brasil? E se uma embarcação estrangeira estiver no Brasil e alguém pratica um crime militar dentro da aeronave ou da embarcação? É estrangeira. E aí, aplica-se a nossa lei penal militar? Ou não? Ou vai aplicar a lei penal da origem do país em que estiver registrado o navio ou aeronave, do país da bandeira do navio ou da aeronave? Pronto, tem que resolver isso aí. O direito penal militar, o Código Penal Militar veio e resolveu, sim, 2 requisitos para aplicar a lei penal militar. Primeiro, está aqui, ó, se o crime for praticado em lugar sujeito à administração militar. Por exemplo, tem um avião, imagina um jato,
um jatinho dos Estados Unidos que está dentro de uma base aérea da FAB. Está dentro de uma base aérea. É aeronave estrangeira. Só que a base aérea ali da FAB é uma administração militar. Ali quem administra é a FAB. Então está sujeito à administração militar. Muito bem. Primeiro requisito. Desde que a embarcação, a aeronave, esteja na área militar, esteja numa área sob a administração militar, né? Ora, se uma aeronave que trouxe os soldados de Israel para fazer guerra na selva, na Amazônia, na base dos SIGs, do Guerra na Selva, ora, ali está. Aquela área é administrada pelo Exército Brasileiro, está sob a administração militar. Pronto, é o primeiro requisito. Tá? Segundo requisito, se o crime atentar contra as instituições militares. Então veja o seguinte, o jatinho dos Estados Unidos, né, está aí na base da FAB, numa base da FAB. Lá dentro do jatinho, começa uma briga. E eles se matam ali. Um mata o outro. Muito bem. Tá? Um tripulante acabou matando o outro. Primeiro requisito. Será que vai aplicar a lei penal militar? Olha aqui, ó. Está sujeito, ele está numa área militar. Só que o que tem a ver nós com isso? Que tem eles, o problema deles, porque, ó, crime não atenta contra uma instituição militar. Ele furtou alguma coisa da FAB? O crime foi contra um soldado, um militar da FAB? Não, foi entre eles. Então, o problema deles. Então, tem que juntar os dois requisitos. Quando a aeronave estrangeira, quando o navio estrangeiro estiver no Brasil, é possível aplicar a lei penal militar, desde que preenchidos os dois requisitos. Tem que estar numa área militar, administrado, né, sob a administração militar, e atentar contra uma instituição militar, ou, como diz, né, atente contra as instituições militares. Tá certo? Imagine que, na hora que o avião chegou, o jatinho chegou, o comandante ali foi lá receber. Olha que ele entrou, o pessoal rendeu o comandante e furtou a pistola do comandante. Opa, para aí, ó. O crime aconteceu dentro da aeronave estrangeira, tudo bem, mas a aeronave está numa área sujeita à administração militar brasileira, primeiro requisito, e segundo, furtou um bem da União, furtou um bem da FAB, praticou um ato contra uma instituição militar. Vai responder de acordo com o nosso Código Penal Militar. Tá certo? Então, é isso que quer dizer a situação. Quando questionar você sobre a aeronave estrangeira ou embarcação estrangeira, crime praticado dentro dela, você vai falar, depende. Tem que preencher dois requisitos. A aeronave ou a embarcação tem que estar numa área que é administrado por uma instituição militar brasileira, e o crime tem que atentar contra, né, a instituição militar brasileira. Tá certo? Conceito de navio, isso aqui é tranquilo. Para efeito da aplicação deste código, considera-se navio toda embarcação sob comando militar. Não interessa se é canoa, se é lancha, se é navio, qualquer embarcação que estiver comandado, né, por uma instituição militar, sob o comando ou a serviço, é considerado navio. Por que isso? Isso aqui para você não cair na pegadinha, porque no direito penal comum é diferente. No direito penal comum, é considerado navio para fins penais somente aqueles grandes, aqueles de grande cabotagem, que conseguem navegar entre portos, né? Para o direito militar, não interessa o tamanho da embarcação, não interessa o porte da embarcação. Qualquer embarcação, considera-se navio toda embarcação, né? Navio para o Código Penal Militar não é só aqueles grandes, né? Qualquer embarcação que estiver sob o comando militar, ou seja, a serviço da instituição militar, tá certo? Pena cumprida no estrangeiro, interessante.
Lembra que nós falamos sobre o princípio da territorialidade e extraterritorialidade? Né? Opa, para aí. Ó. Sujeito que pratica um crime lá fora, um crime militar, ele responde de acordo com a nossa lei. Mas e aí? E se ele estiver sendo processado? Responde mesmo assim. Mas e se ele estiver sendo processado? Responde mesmo assim. E se ele já foi julgado, condenado? Responde mesmo assim. Sim, mas aí ele vai cumprir 2 penas? Não. Porque aí o direito penal militar, da mesma forma que o direito penal comum, veio e disciplinou a situação de quando um sujeito cumpre uma pena no estrangeiro pelo mesmo crime e quando é processado no Brasil, é condenado. O que acontece? Olha aqui, ó. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada quando idênticas. Opa, para você entender, sujeito cumpriu uma pena no estrangeiro por um crime. Por exemplo, furtou a pistola do militar que estava no Haiti. Respondeu, né? O governo do Haiti, a justiça do Haiti condenou o sujeito, ele cumpriu lá 1 ano de pena. Beleza? Beleza. Isso impede dele responder no Brasil? Não. Mas e agora? E esse tempo que ele cumpriu lá? Opa! Esse tempo que ele cumpriu lá vai ser computado. Vai ser descontado se a pena for idêntica. O que é pena idêntica? Da mesma natureza. Por exemplo, se ele cumpriu 1 ano de reclusão ou 1 ano de detenção, aqui no Brasil, que ele teria que cumprir 3 anos de reclusão, ele vai cumprir só 2, porque 1 ele já cumpriu lá. Mesmo que oriundo de uma sentença estrangeira, porque se trata do mesmo crime. Opa, ele furtou a pistola do soldado do exército lá no Haiti. A justiça do Haiti condenou, ele cumpriu a pena. Resolveu entrar no Brasil, foi condenado aqui também. Vai cumprir pena, mas como ele já cumpriu uma parte lá, ou ele já cumpriu uma fração, ou ele já cumpriu um período, aquele período é descontado, é computado. Agora, olha que interessante. Ou pode ser computada, ou atenuada. O que é atenuar? Quando a pena cumprida no estrangeiro foi diversa daquela no Brasil. Como assim, Marcelo? O sujeito furtou a pistola no Haiti. E imagina que no Haiti, em vez de ele ficar preso, ele simplesmente, ele não ficou preso, pagou multa. Pagou multa. E no Brasil, ele foi condenado a 2 anos de detenção, ou 2 anos de reclusão. Ele tem que ficar preso, né? Entre aspas, ele tem que cumprir dentro daquele regime de cumprimento de pena, mas de certa forma a pena é diferente, porque lá foi questão monetária, aqui é questão de prisão, então é diversa. Como é que você vai fazer o desconto? Não tem como, porque não tem como computar. Só vai computar quando for pena idêntica, reclusão lá, reclusão aqui, detenção lá, detenção aqui, cadeia lá, cadeia aqui. Agora, e quando for multa lá e cadeia aqui? Aí não tem como descontar. Aí só faz atenua a pena. Atenuar é abrandar. Atenuar é uma espécie de diminuir, vamos dizer assim, porque diminuição é uma coisa, diminuição é fixo, é fração, mas de certa forma vai diminuir 2 meses, 3 meses, 4 meses. Por exemplo, o juiz fala o seguinte, o juiz brasileiro, na hora de executar a pena, considerando que ele já pagou, foi condenado no estrangeiro a pena de multa, né? E no Brasil foi condenado a 2 anos de reclusão, atenua a pena em 6 meses, fixando 1 ano e meio. Olha só, isso é atenuar. Se ele não tivesse pago multa lá, ele ia pegar os 2 anos aqui. Mas como ele pagou uma pena lá, mas a pena é diversa, não é da mesma natureza, porque é multa lá e prisão aqui, o juiz vai atenuar. De certa forma, está respeitando o princípio do nobis id. Ninguém pode ser punido 2 vezes pelo mesmo fato. Ele não está sendo punido 2 vezes, porque está descontando.
Quando não for possível descontar porque não é da mesma natureza, faz um abrandamento. Isso é atenuar a pena. A pena cumprida no estrangeiro atenuará ou atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, evidentemente. Quando as penas forem diversas. Quando diversas, significa que a pena no Brasil é de um jeito, é de uma natureza, tem uma particularidade que difere da pena do estrangeiro. Só você pensar no exemplo, lá multa, aqui prisão. Agora, se for a mesma pena, se for a mesma natureza, prisão lá e prisão aqui, é computada. Opa! 3 anos foi condenado no Brasil, já cumpriu 1 ano lá, 2 então, porque vai computar. Tá certo? E agora, senhores e senhoras, vamos falar de crimes militares. Tá certo? Crime militar, porque você já deve estar se questionando, né? Deve estar perguntando, mas vem cá, o que é um crime militar? Você está assistindo, será que eu pratico um crime militar? Né? O Marciano é civil, ele é advogado, ele não é policial militar, ele não é do Corpo de Bombeiro Militar, ele não é da FAB, ele não é do Exército, ele não é da Marinha. Será que ele pratica crime militar? Pronto, você está dizendo, perguntando, e eu como agente, como criminoso, né? Agora inverte, o Marciano é civil, ele é advogado, ele está lá na rua, o policial, ao revistar, tá certo? Agiu com truculência e causou lesão corporal no Marciano. O Marciano é vítima e não mais agente. Mas como o Marciano é civil, não é militar, será que esse policial que causou essa lesão corporal praticou um crime militar ou praticou um crime comum? É isso que nós vamos estudar agora. Ou então, o sujeito é aposentado, tá certo? Ele foi no quartel, aproveitando-se que a porta da reserva de armamento está aberta, ele entra, né? Porque ele foi na enfermaria, ele passou, viu a reserva de armamento aberta, ele foi lá e pegou uma pistola, mas ele não é militar mais. Será que ele praticou um crime militar? É isso que nós vamos estudar agora, definição de crimes militares. Entendeu a importância? Tá? Muito bem. Pessoal, para isso, né, a doutrina denominou-se, quando se fala em crimes militares, de crime próprio e impróprios. Crime próprios e impróprios. Provavelmente os senhores vão ouvir muito falar isso. Crime militar próprio, crime militar impróprio. O que é o crime próprio ou os crimes próprios? São aqueles previstos apenas no Código Penal Militar e praticados por militares. Esse é o crime militar puro, essencialmente militar. São aqueles crimes que estão previstos só no Código Penal Militar, não tem nenhuma outra lei, só está previsto lá. E somente o militar que pode praticar aquilo. Quando estas duas características se encontrarem, quando estas duas características estiverem presentes, ou seja, o crime está previsto apenas no Código Penal Militar. Não existe uma outra lei que trata desse assunto, não existe um Código Penal comum tratando desse assunto. Pronto, primeiro requisito. Segundo requisito, somente o militar, seja ele do Corpo de Bombeiro, seja ele da Polícia Militar ou das Forças Armadas, é que são sujeitos ativos, ou é que é sujeito ativo desse crime. Só eles podem praticar. Então aí juntaram-se as duas características, dois requisitos, previsão única no CPM, e possibilidade de só o policial, só o militar praticar esse crime, então chama-se crime próprio. Por exemplo, pessoal, deserção, olha aqui, ó. Vamos ver se está aqui, ó. Ausentar-se o militar sem licença da unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer por mais de 8 dias. Pena detenção de 6 meses a 2 anos. Se oficial, a pena é agravada. Senhores, isso aqui é a deserção.
Imagina que eu, Marciano Xavier, eu sou soldado do exército, tá certo? Eu simplesmente fui pro sítio. E não tô nem aí, fiquei lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias. Não estava de licença, não fui autorizado, ou seja, sem autorização, e afastei, 8º dia. No 9º dia, eu já estou praticando, então, um crime chamado deserção. Deserção está previsto só no CPM, está lá no artigo 187. É diferente do homicídio. O homicídio tem previsão tanto no CPM, no Código Penal Militar, quanto no Código Penal Comum. Lesão corporal tem previsão tanto no CPM, quanto no Código Penal Comum. Dupla previsão. Deserção, única previsão, só está previsto no Código Penal Militar. Primeiro requisito. Segundo, eu só pratiquei esse crime porque eu sou militar. Porque o civil não pratica deserção. Ele pode até praticar abandono de emprego, lá no Estatuto dos Servidores Civis, o civil. Ora, se eu sou civil e afastei do meu trabalho, isso é crime? Não. Isso por si só não é crime. Você pode até abandono de emprego. Agora, o militar não. O militar, se afastar por mais de 8 dias, sem autorização, ele pratica um crime chamado crime de deserção. Então, você viu que os dois requisitos preencheram. Só está previsto no Código Penal Militar e somente o militar pratica. Quando estiver previsto só no CPM e somente o militar praticar, chama-se crime próprio. Tá certo? Aqui, crime próprio. Previstos apenas no CPM. Deserção só está lá. E praticados por militares, ou apenas por militares. Isto é crime militar próprio. Beleza? Crimes impróprios, ou impropriamente militar, são aqueles previstos no CPM. E em outra norma penal. Homicídio. Homicídio, policial que mata outro policial dentro do quartel, praticou crime de homicídio previsto lá no Código Penal Militar. Agora, sujeito que está lá, numa briga de bar, 2 civis, um matou o outro, ele praticou um crime de homicídio previsto no Código Penal Comum. Quando o crime estiver previsto no CPM e em outra norma penal, ele é impróprio. Chama-se crime impróprio. Tá certo? Só vai gerar interesse para o penal militar nos crimes impróprios se foi praticado dentro de uma instituição militar, se foi praticado contra um policial militar. Por exemplo, o sujeito que mata o soldado do exército. Ele matou o soldado do exército. Eu sou civil, matei um soldado do exército em serviço. Ele está em serviço. Para aí, Eu pratiquei um crime impróprio. Eu pratiquei um crime militar impróprio. Por quê? Primeiro, porque está previsto no CPM o homicídio e também está previsto numa norma penal. Só que eu pratiquei um crime militar porque foi contra o soldado que estava em serviço. Então vamos lá. São aqueles previstos no CPM em outra norma penal, ou que tenha como sujeito ativo apenas o civil. Tem crime, pessoal, que está previsto só no CPM. Mas quem pratica é só o civil. Sim. Que esquisito, professor. O crime previsto no CPM e que for praticado só por militar é crime próprio. Agora, o crime previsto no CPM, no Código Penal Militar, e que é praticado, que é possível de ser praticado pelo civil, é crime militar impróprio. Por quê? Porque não fecha a segunda característica. Está previsto no CPM.
mas o civil pode praticar. Ora, se o civil pode praticar, então é impróprio, porque eu, em regra, não deveria ser processado na justiça militar, mas, eventualmente, eu sou impróprio, tá? Olha aqui, ó, os exemplos. O artigo 187, que trata da deserção, que eu acabei de falar para você, só está previsto no CPM, no Código Penal Militar, e somente o militar pode praticar. Não interessa se é militar do bombeiro, da polícia, do exército, da marinha ou aeronáutica. Ficou mais de 8 dias sem autorização, deserção. Crime de deserção. Ora, se somente o militar pode praticar, porque eu sou civil, e eu não tenho como eu me tornar desertor, porque eu sou civil. Se só o militar pratica, estiver previsto só no CPM, crime próprio. Agora olha aqui, impróprio. Criar ou simular incapacidade física que inabilite o convocado para serviço militar. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Isso é um crime que está previsto no CPM, só no CPM. Só que o civil pode praticar. Está previsto só no CPM, mas o civil pode praticar. Crime militar impróprio. Isso aqui, por exemplo, olha só, eu me alistei, eu não quero servir, e você que está me assistindo é médico, tá certo? Me alistei, não quero servir, você que está me assistindo é médico. Cara, dá um atestado aí, bicho, dizendo que eu tenho problema na coluna, dizendo que eu tenho uma doença grave, dizendo que eu estou impossibilitado para o serviço assim, porque eu não quero servir, eu apresento lá e sou dispensado. Opa, para aí, ó. Você, médico, que fez isso, você praticou isso aqui, ó. Criar ou simular incapacidade física que inabilite o convocado. O convocado é aquele sujeito que alistou e foi convocado para apresentar lá, para prestar o serviço obrigatório, não é isso? Que inabilita o convocado para o serviço militar. Então você, médico, praticou um crime militar impróprio, apesar de você ser civil. Apesar do crime estar previsto só no CPM. Tá certo? Matar alguém, pena de reclusão de 6 a 20, artigo 205 do Código Penal Militar. O sujeito do corpo de bombeiro. Vamos mudar o exemplo para não ficar só no exército, porque olha só, quando se fala em militar, para fins penais, você engloba ali, ó, o policial militar, o corpo de bombeiro militar, os integrantes da Marinha, Exército e Aeronáutica. Tá certo? Vamos pegar o Corpo de Bombeiro Militar, soldado do Corpo de Bombeiro Militar. Numa discussão lá dentro do quartel, saca da arma e mata outro soldado do Corpo de Bombeiro Militar. Opa, matar alguém, pena de reclusão de 6 a 20. Olha aqui, ó, é um crime militar. Agora, é um crime militar impróprio. Por quê? Porque esse crime de homicídio está previsto tanto no CPM quanto no CP comum. Artigo 121, matar alguém, pena reclusão de 6 a 20. Vejam, senhores, que é a mesma redação. Só que este aqui está no CPM e este aqui está no CP comum. Código Penal Militar. Código Penal. O soldado que matou o outro colega lá dentro do quartel vai responder pelo 205 ou pelo 121? A pena é a mesma. Ele vai responder pelo 205, porque ele praticou esse crime dentro do quartel. Ele praticou esse crime contra outro militar. Ele vai responder pelo CPM. Eu pratiquei um homicídio lá no bar contra um civil, um desafeto. Nós brigamos, pronto. Eu vou responder pelos 205 ou pelo 121? Pelo 121, Código Penal Comum, que aplica-se a todos. Esse aqui só aplica em caso de crimes militares. Esse aqui, homicídio de forma geral. Entendeu? Ora, quando a conduta estiver prevista tanto no CPM quanto no CP, recebe o nome de crime militar impróprio. Este aqui é um crime militar impróprio. Por quê? Porque ele não é exclusivo, ele não é próprio do CPM. Ele também tem redação, também tem previsão semelhante na outra lei penal. Isso que é crime militar impróprio, tá certo? Resolvemos em parte a nossa situação, porque agora nós vamos entrar, especificamente
na definição de crime militar, tá? Definição de crime militar. Isso mesmo, pessoal, isso mesmo. Para mim é um dos assuntos mais interessantes que tem. Se você tiver consolo, então você dobre a sua atenção, tá? Porque definir o que é um crime militar é de extrema importância. Claro, você vai fazer concurso onde cobra o Código Penal Militar. Você não tem que saber o que é crime militar? E o cara coloca um exemplo lá, uma historinha para você responder se trata de crime militar ou não. É isso que nós vamos aqui, isso que nós vamos resolver agora. Então vamos lá? Crimes previstos no CPM. O que é um crime militar? Definição do crime militar. Primeira situação. Eu já sei o que é crime próprio e crime impróprio. Você já sabe? Sim, Marcelo. Porque crime próprio é aquele que tem duas características. Está previsto só no CPM e só o militar pode praticar. Isto é crime próprio. Muito bem, parabéns para você. E crime impróprio? Crime impróprio é aquele que pode ter dupla previsão, ou seja, previsto no CPM e em outra lei, pronto, crime impróprio. Ou ainda que previsto só no CPM, mas o civil pode praticar, crime impróprio. Muito bem, tá? Isso aí tranquilo, tá? Agora, aprofunda-se mais. Cada caso, cada situação, como que eu vou dizer se ele é crime militar ou não? Não interessa se é próprio ou impróprio. Se é crime militar ou não. É agora que nós vamos ver. Por isso que fala definição de crime militar. Primeiro, crimes previstos no CPM sem correspondência na lei penal comum. Independentemente do agente. Crime está previsto no Código Penal Militar. O crime está previsto no Código Penal Militar e não tem previsão em outra lei. Não interessa o agente. Pega, por exemplo, o sujeito que inventa incapacidade física para que o outro não se apresente, para que o outro seja dispensado. Eu procurei você, você é médico. Coloca aí que eu tenho uma perna mais curta que a outra. Coloca aí que eu tenho uma doença grave, só para eu não servir o exército. Você é médico, você é civil. Olha aqui, ó. Você praticou um crime militar, ó. Os crimes previstos no CPM. E esse crime está previsto? Claro que está, olha aqui, ó. Criar ou simular incapacidade física que inabilite ou convocado para o serviço militar. Opa, volta lá, ó. Crimes previstos no CPM, sem correspondência na lei penal comum. Esse crime de você atestar, de você inventar uma incapacidade física que vai impedir, que vai inabilitar o convocado, né, para o serviço militar, é um crime que está previsto só no CPM. Você praticou um crime militar, independentemente do agente, independentemente se você é militar ou civil. É isso, ó, crimes previstos no CPM que não esteja previsto em outra lei, sem correspondência em outra lei penal, que não esteja previsto na lei penal comum. Não interessa, independentemente de quem praticou, independentemente do agente, tá certo? Pega como exemplo essa situação de criar inabilidades para o convocado, né, para o serviço militar. Tá certo? Segundo, crimes com dupla previsão. Aqui é crime com única previsão, porque só está previsto no CPM. Porque olha só, pessoal, se coloca na prova para você assim, ó, os crimes previstos no CPM somente serão praticados por militar. Você vai dizer falso ou verdadeiro? Falso. Tem crime previsto no CPM que só o militar pratica. É o caso da deserção. Mas tem crime previstos no CPM que o civil também pode praticar. Então eu não posso marcar como verdadeira aquela alternativa que diz o seguinte: sobre o crime militar indica a alternativa correta. Os crimes previstos exclusivamente no CPM só poderão ser praticados por militar. Falso. Porque tem crime previsto só ali que eu, civil, posso praticar. Porque é um crime militar. Crimes previstos no CPM.
sem correspondência na lei penal comum. Não interessa, independentemente do agente. Fechou, acabou. Agora, crimes com dupla previsão. Crimes previstos tanto no CPM quanto no Código Penal Comum, ou na legislação penal comum. Isto é dupla previsão. Dupla previsão por quê? Pega o homicídio. O homicídio tem dupla previsão. Está previsto tanto no CPM quanto no CP comum. Né? Está previsto tanto no Código Penal Militar quanto no Código Penal Comum. Dupla previsão. Tá certo? Agora, quando estiver previsto só no CPM, não interessa o agente, para mim fica fácil. Está previsto só no CPM, não interessa o agente, é crime, cara. Não interessa se quem praticou foi um civil ou um militar. Claro, Marciano. Se está previsto no CPM, não interessa se você, médico, é civil ou militar. O crime é militar porque está previsto no CPM. Se vai ser militar, crime próprio ou impróprio, é outra história. Eu não quero mais nem saber disso. Eu quero saber o que é crime militar. São aqueles previstos no CPM, praticado por qualquer agente. Ou aqueles previstos tanto no CPM quanto em outra lei. Desde que, porque aí vem, ó, quando? Desde que. Tá? Crimes com dupla previsão, crimes previstos na legislação penal militar e na legislação penal comum, quando praticados por, letra A, militar da ativa contra militar da ativa, tá? Voltando, quando? Crimes com dupla previsão. Pessoal, além dessa explicação, eu vou entrar nos artigos para você, tá certo? Porque esse assunto é extremamente interessante. Você tem que definir o que é crime militar. Crimes com dupla previsão. Entenda-se. Crimes previstos tanto no CPM quanto na legislação penal comum. Quando praticados por militar da ativa contra militar da ativa. Militar vezes militar, cara. Entendeu? O que é militar da ativa? É o militar em serviço. Falso. Militar da ativa é aquele que não foi para reserva, meu irmão. É aquele que está ainda em atividade. Militar da ativa, entenda-se, é para contrapor ao militar inativo. Você tem 15 anos de serviço, você está ainda na ativa. Opa, o sujeito teve uma doença e ele foi aposentado, né? Ele foi reformado, melhor dizendo. Ora, neste caso ele é inativo. Militar da ativa é aquele que está em atividade, é aquele que não foi para aposentadoria, é aquele que não foi para a inatividade. Eu sou um militar da ativa e estou de folga. O fato de eu estar de folga significa que eu não estou em serviço. Mas depois da manhã eu vou entrar em serviço. Militar da ativa é diferente de militar em serviço. Militar em serviço é aquele que efetivamente foi escalado e está lá trabalhando. Militar da ativa, ele pode estar de folga. É aquele que não foi para a reserva, é aquele que não foi para a reforma. Entendeu? Muito bem. Então, quando o crime for praticado por um militar da ativa contra outro militar da ativa, o CPM é, claro, jurisprudência briga nesse aí, ó, não é pacífico, para nós não interessa. Interessa o que o CPM diz. Ó. Opa, Marciano, então você está dizendo o seguinte, Marciano. E nós dois, Marciano, eu e você, nós somos policiais militares. Eu tenho 13 anos de serviço. Você tem 8 anos de serviço, ou seja, nós não estamos reformados, nós não estamos aposentados, nós não estamos na atividade. Nós estamos de folga. Lá fora, eu pratiquei um crime contra você, Marciano. Eu sou da ativa e você é da ativa. Então você está dizendo que eu pratiquei um crime militar, mesmo fora do quartel? Exatamente, porque olha aqui, ó, militar da ativa contra militar da ativa. Caramba, encontramos lá na rua, você saca de uma arma, dá um tiro em mim, tentativa de homicídio. Você vai responder pelo CPM? Vai responder pelo CPM.
Por quê? Militar da ativa contra militar da ativa. Senhores, isto segundo o Código Penal Militar. Isto segundo o Código Penal Militar. Eu tive uma situação, por exemplo, de um policial atirou no outro lá por causa da briga de rua. Eles responderam na justiça comum, porque a jurisprudência entende que nesse caso não tem nada a ver a questão militar. Vai para a justiça comum. Mas, pessoal, para fins de prova, se perguntar para você, segundo o CPM, um crime praticado por um militar da ativa contra outro militar da ativa, não interessa se ele estiver dentro do quartel ou fora do quartel. Será processado pela Justiça Militar. Evidentemente que nesse caso do Tribunal do Júri, né, o Tribunal do Júri vem da Constituição Federal e por isso, nesse caso, se for homicídio, vai para o Tribunal do Júri. Tá certo? Mas esqueça a situação, daqui a pouco não falaremos do homicídio, inclusive, você vai guardar aqui, ó. Crime praticado por militar da ativa contra outro militar da ativa, chama-se crime militar. Constitui crime militar, tá? Crime praticado por militar da ativa contra o inativo. Opa, entrou o inativo agora, ó. Só que agora o da ativa é o autor do crime e o inativo é a vítima do crime. Crime praticado por militar da ativa contra militar inativo ou civil em local sob a administração militar. Olha que interessante, que quando é militar da ativa contra militar da ativa, não continua falando em local sujeito à administração militar. Não. Em qualquer lugar. Está aqui. O CPM não especificou. Não quero entrar na jurisprudência. O CPM não especificou. Você me para aí. O Código Penal Militar diz, ó, militar vezes militar, os dois estão em atividade. Vai para crime militar. Agora, muito bem. Eu sou militar da ativa e você que está me assistindo é um civil. Eu sou militar da ativa, eu sou policial militar, né? E você é um civil. E eu pratiquei uma lesão corporal em você. Será que eu pratiquei um crime militar? Ou eu pratiquei um crime civil? Vamos dizer assim, um crime comum. Olha a pergunta, eu sou policial militar e você é um civil, você que está me assistindo. Eu pratiquei lesão corporal em você. Olha aqui, ó. Crime praticado por militar da ativa contra civil. Só que se tiver num local sob a administração militar. Essa lesão corporal que eu pratiquei em você foi lá no campo de futebol, que não tem nada a ver. Não é campo de futebol do Exército, da Polícia Militar. Não é instituição militar. Então eu não pratiquei crime militar. Porque ainda que eu, militar da ativa, ainda que o agente seja militar, mas o civil, o crime praticado contra o civil foi fora do quartel, foi fora de uma instituição militar, foi fora do local administrado pela instituição militar, o que tem a ver o crime militar aí? Nada. Então eu vou responder pelo artigo 129, eu vou responder pelo Código Penal Comum. Eu não vou responder na Justiça Militar. Por quê? Porque eu pratiquei a lesão em você lá no campo de futebol. Agora, muda o exemplo. Eu sou policial militar, você é um civil. Tá certo? Eu sou policial militar, você é um civil. Num dia de visita, num dia aberto para a comunidade, visitar o batalhão, aqui o Ciro, você estava lá. Numa discussão, eu pratiquei uma lesão corporal em você. Eu sou policial militar. Nem estava em serviço, nada. Eu estava lá no quartel também, fui visitar. Mas eu sou policial militar da ativa. Você é um civil. Agora a lesão não foi mais, o crime não foi lá no campo de futebol. Foi lá dentro do quartel num dia que abriu para a comunidade. 21 de abril, abriu ali, comemorando aí, ó, patrono da polícia militar. Toda a comunidade foi lá, eu comecei a discutir com você. E eu pratiquei uma lesão corporal em você. Opa, eu pratiquei um crime militar. Por quê? Primeiro, eu sou militar da ativa. Contra civil, em local sujeito à administração
militar. Você viu como vai definindo o que é crime militar? Militar vezes militar. Se os dois forem da ativa, crime militar. Se um for da ativa e outro for inativo ou civil, depende de onde foi praticado o crime. Foi praticado no campo de futebol, lá na rua, não tem nada a ver. Vai responder lá na vida civil. Se vira vocês lá com o juiz, né, da vara comum. Não tem nada a ver com o crime militar. Agora não. Foi praticado dentro de um quartel. Foi praticado num local onde é administrado pela instituição militar. Pronto. Aí já dá crime militar. Marciano, e se fosse o seguinte? Tá? E se fosse 2 civis ali? Tem nada a ver. 2 civis brigaram ali e um lesionou o outro. O que tem a ver? Vê se encaixa ele aqui, ó. Tem que ser por militar contra o inativo ou contra civil. Inativo é aquele que não está na atividade. Inativo é aquele que aposentou. Ou está na reserva ou foi reformado. Reformado é aquele desobrigado não tem qualquer obrigação militar no sentido de retornar. Por exemplo, foi reformado porque problema de saúde. Já que ele na reserva, ele está aposentado, mas ele tem algumas situações que ele pode ser, inclusive, convocado, reconvocado. Ele pode até voltar. Imagina em caso de guerra, ele pode até voltar. Isso é a reforma, né? Desculpa, esse é o da reserva. É aquele que mantém um certo vínculo. Ele pode, inclusive, ser convocado de novo. Agora, o reformado não. Né? Ou porque ele já atingiu uma certa idade, ou porque questão de saúde. De certa forma, o reformado ou da reserva, ele é inativo. Você trabalhou durante tantos anos, aposentou, você é inativo. Eu sou da ativa. Um dia você vai revisitar o seu quartel. E eu estou lá. E eu pratico um crime contra você, uma lesão corporal contra você lá dentro do quartel. Por exemplo, furtei seu celular. Pratiquei um crime militar, porque o furto também está previsto no Código Penal Militar e previsto no Código Penal Comum. Por isso que fala dupla previsão. Está previsto tanto num quanto no outro. Mas e agora? Vai responder pelo qual? Depende. Depende dessas situações. Ó. 2 civis estão dentro do quartel, saiu na porrada. Um civil furtou o celular do outro. O que tem a ver? Ele é militar? O outro que sofreu o dano é um civil. Mas quem praticou é militar? Não, então não tem nada a ver. Agora, eu sou soldado do exército e você é civil. E lá dentro do quartel eu furtei um celular seu. Eu pratiquei um crime comum ou um crime militar? Eu pratiquei um crime militar. Você está vendo? Tá? Continuando. Crimes com dupla previsão. Quando? Militar por militar em serviço. Opa! Marciano, volta. Mas para aí, ó. Militar da ativa. Agora você vem com essa história de militar em serviço. Militar em serviço é aquele escalado, irmão. É aquele que está lá na formatura. O militar em serviço é aquele que está efetivamente trabalhando. Eu posso ser militar da ativa e estar de folga, claro, evidentemente. Você que é militar está me assistindo em casa, você é militar da ativa e está de folga. Agora, se estiver aí dentro do quartel assistindo, você é militar da ativa e está em serviço. Olha esse aqui, ó. Crimes praticados por militar em serviço ou por militar em formatura contra militar inativo ou civil. Não interessa o local. É diferente desta hipótese, irmão. Ó. Militar da ativa contra militar inativo ou civil. Desde que em local que esteja sendo administrado pelo militar. Desde que esteja em local sob a administração militar. Agora, se você estiver em serviço, não interessa o local.
Se você praticou um crime contra o civil ou contra o inativo, meu irmão, ou seja, praticou crime em serviço, você vai responder pelo direito penal militar. Como assim, Marcelo? Vamos lá. Eu, soldado do Exército, tá? Imagina que eu estou em serviço. Lembra da UPP, né? Unidade pacificadora, que né, até vai ao Exército e tudo mais. Eu estou ali de serviço. Estou ali. Estou até fora do quartel. Eu estou lá numa comunidade. Estou fora do quartel. Só que eu estou de serviço ali. Ó. Eu estou revistando as casas, né? Estou ali procurando drogas e piriri. Eu entro numa casa e pratico um furto. E eu estou em serviço. Não estou nem no quartel, porque eu estou lá na comunidade. Eu estou lá tentando pacificar, chamar uma determinada situação que estava controlado por traficantes. Estou lá ajudando a polícia militar, então, uma operação conjunta. Estou em serviço, sou soldado do Exército. Entrei na casa e furtei um objeto. Olha aqui, ó. Crime praticado por militar em serviço contra a civil, porque o dono da casa é um civil. Não está dizendo ó, em local, administrativo, em qualquer lugar. Moral da história, pessoal. Sujeito em serviço praticou um crime. Não interessa se é contra outro militar ou não. Não interessa se é contra o militar da reserva ou não. Não interessa se é contra o civil. Ou, melhor, seja ele contra militar inativo, seja ele contra o civil, seja ele contra o militar inativo ou contra o civil. Em qualquer lugar. Tanto que eu trouxe o exemplo de você estar lá na comunidade, Marcelo, e furtou, você está em serviço, furtou na casa de um policial aposentado, crime militar. Furtou a casa de um civil, crime militar. Agora imagina, eu sou policial, estou no meu momento de folga, entrei na sua casa e pratiquei um furto. O que tem a ver o direito militar com isso? Eu estou em serviço? Não. Mas eu estou na ativa, sim. Mas o crime que eu pratiquei foi dentro do quartel? Não, foi lá na sua casa, fora. Então eu não pratiquei crime militar. Eu pratiquei um crime comum. Eu sou soldado da Marinha. Resolvi integrar uma quadrilha de furto a banco. E furtei um banco. O que tem a ver o crime militar? Eu vou responder como se fosse um civil. Vou responder lá na justiça comum. Por quê? Porque, ó, se você voltar aqui, ó, eu não pratiquei o crime no local onde estava sendo administrado por uma instituição militar. Eu furtei um banco. E eu furtei um banco no momento de folga. E eu não estava em serviço. Porque se eu estivesse em serviço, aí sim, seria crime militar. Mas eu estou de folga. Então vou responder como se fosse um civil, tá certo? Crime militar, né? Praticado por militar em manobra, em exercício contra militar inativo ou civil. Olha aqui, ó. Militar em serviço ou em formatura. Formatura, o senhor sabe que é aquela solenidade, né? É algo oficial, ou para apresentar ao comandante, ou para fazer um desfile, etc. Por exemplo, né, o sujeito está no desfile de 7 de setembro, então está ali numa formatura para iniciar o desfile. Praticou um crime contra o civil. Né? A formatura, na verdade, ela é considerada uma espécie de serviço, não precisa nem colocar aqui. Porque se ele está em formatura, de certa forma, ele está em serviço. Ainda que num curto período. Tá? Agora, crime praticado por militar em manobra, em exercício, contra militar inativo ou civil. Aqui a vítima é o civil, aqui a vítima é o militar reformado ou o militar da reserva remunerada. Muito bem. Né? O que é manobra? O que é exercício? Espécie de treinamento militar. Né? Exercício e manobra para fins penais, na verdade, é a mesma coisa, porque é um treinamento. Você não está só na formatura ali.
né? Você está num treinamento. Você pode estar num rio treinando, você pode estar numa manobra, você pode estar num campo treinando, e aí praticou um crime, né? Imagina que você está lá no acampamento, treinando, e passa por uma casa ali, você está fazendo uma, né? Ali uma espécie de treinamento, e você passa por uma casa, entra na casa e furta. Para aí, ó. Ah, mas eu não estava em serviço, eu estava só treinamento. Não interessa, meu irmãozinho, ó. Militar em treinamento, militar em manobra, militar em exercício, pratica crime militar, né? Não interessa, seja ele a vítima, outro militar da reserva, ou militar inativo ou civil, tá? Por militar da ativa contra patrimônio militar ou ordem militar. Claro, militar da ativa contra o patrimônio militar ou ordem militar. Claro, pessoal, imagina você, tem a pistola, você está com a sua .40, só que a .40 é cautelada. Você cautelou, você é policial militar ou você é do exército, né? Você vinha sendo ameaçado e tudo mais, justificou e você cautelou uma pistola e sai com ela. Você pegou essa pistola e vendeu, cara. Entendeu? Você apoderou-se dessa pistola. Para aí, cara. Você praticou um peculato, irmão. Entendeu? A pistola é do exército, a pistola é da polícia militar. Você vendeu. Então, ó. Você é o agente praticado por militar da ativa contra um patrimônio militar. Ou contra uma ordem militar. Tá certo? Tá? Aqui leva em consideração o bem. Não interessa se você está em serviço ou não, porque mesmo de folga, eu estou dizendo que você cautelou a pistola lá na rua, no seu momento de folga, você vendeu, você extraviou a pistola, você praticou um peculato, você praticou um crime militar, porque praticou, atentou contra um patrimônio militar. Tá certo? Marciano, e tudo bem, Marcelo. E se for o contrário, ó? Eu estou com a pistola cautelada, você quebra o vidro do meu carro lá no bar e furta a pistola, Marcelo. Você é civil, você praticou um crime militar? Claro que não, porque ó, crime praticado por militar da ativa contra o patrimônio. Ora, se eu não estou no quartel, estou lá no bar, quebrei o vidro do seu carro e peguei a pistola que estava lá, eu vou praticar um crime comum. Eu vou responder lá na justiça comum. Por quê? Porque, ó, por militar da ativa contra patrimônio ou militar ou ordem militar. Não sou militar da ativa. A menos que eu tivesse feito isso dentro de um quartel. Mas eu estou fazendo isso no bar, tá? Crimes praticados por... Agora, olha só, pessoal, se você verificar, todas essas situações aqui, todas estas situações, foram os crimes praticados por militar, ou militar da ativa, ou militar em serviço. Crimes praticados por militar, ou militar da ativa, ou militar em serviço. Claro, porque olha só, militar vezes militar, tá aqui, ó, militar vezes militar. Militar vezes o inativo, ou militar vezes o civil, desde que seja dentro do quartel. Né? Militar vezes, militar em serviço ou em formatura vezes o civil, ou vezes o inativo, em qualquer lugar. Militar contra, militar vezes, ele está em manobra, ele está em treinamento, contra civil ou inativo. Militar da ativa contra um patrimônio da instituição militar ou uma ordem militar. Então, olha só, eu tenho, porque quando você fala em crime, você tem autor e vítima. Esse inciso 2 pegou os militares como autores do crime. E do outro lado, como vítima, está o inativo ou o civil. É, porque olha aqui, ó, eu tenho, né? Eu tenho o militar, eu tenho o militar, contra, aí vem, esse militar, eu tenho o militar da ativa, tá? Ou melhor, esse militar ele pode estar ativa, ele pode estar em manobra, ele pode estar em serviço, ele pode estar em formatura,
ele pode estar em exercício. Lembra disso? Muito bem. Militar contra militar. Então, vou colocar militar vezes militar. Está aí, ó. Militar contra militar. Militar contra o inativo ou contra o civil, desde que ele esteja em local sob administração militar. Lembra disso? Ou militar contra o inativo ou o civil, desde que o militar esteja em serviço, não interessa o local. Né? Ora, você está de serviço, foi fazer uma revista em mim, você está de serviço, você é policial militar, foi fazer uma revista em mim e causou lesão corporal. Você está em serviço, praticou um crime contra civil. Deste lado está a vítima, deste lado estão os autores. Você é policial e praticou, você é militar, seja do exército ou, né, você ofendeu um patrimônio. Ora, se você ofendeu um patrimônio militar, você vai responder pelo crime militar. Entendeu? E aí, sucessivamente, tá? Só esses casos, melhor dizendo. Agora, estudaremos a situação em que o militar da ativa for a vítima de crime. Agora inverte. Né? Porque de um lado você tem o militar contra o civil, o militar contra o inativo. Qualquer crime praticado por militar da ativa contra civil e inativo é crime militar. Falso. Depende. Ora, eu estou lá no campo de futebol, eu sou da FAB, estou jogando um sábado à tarde, saio numa briga, saco de uma arma, atiro, mato um civil. O que tem a ver o quartel com isso? O que tem a ver a FAB com isso? O que tem a ver o crime militar com isso? Eu estava em manobra? Não. Eu estava em formatura? Não. Eu estava em serviço? Não. Eu sou da ativa? Sou. Mas o local é administrado por militar? Não, campo de futebol. Agora eu estou lá no quartel, num dia de visita da comunidade. E eu estou de folga, mas eu sou da ativa. Eu pratiquei um crime contra você, civil, dentro do quartel. Pratiquei um crime militar. E agora é o contrário. Quando o militar for a vítima, olha lá, tá? Crimes praticados por militar inativo ou civil contra o patrimônio ou ordem administrativa militar. Olha aqui, ó. Crimes praticados por militar inativo ou civil. Agora é o civil praticando o crime. Agora é o aposentado praticando o crime. Contra patrimônio ou ordem administrativa militar. Daqui a pouco vamos verificar que desde que esteja no local sujeito à administração militar. Militar inativo civil contra militar da ativa ou funcionário da justiça militar em serviço, em local sob a administração militar. Olha só, pessoal. Na verdade, isso aqui também, ó, isso aqui, ó, contra o patrimônio, tá? Se o patrimônio for militar, não interessa o local, tá, pessoal? Se o patrimônio for militar, não interessa o local. Por exemplo, ó, eu estou lá na rua, passo uma viatura do exército, eu jogo uma pedra e quebro a viatura do exército. Eu sou civil, mas eu atingi um patrimônio militar. Eu pratiquei um crime militar. Só corrigindo isso aí, tá certo? Porque ó, o civil, se praticar um crime contra o patrimônio ou ordem administrativa militar, pratica crime militar, tá certo? B. Crime praticado por inativo, aquele que não está na atividade, seja porque está na reserva, ou seja porque foi para a reforma. Ou praticado por civil, contra militar da ativa ou funcionário da justiça militar, em serviço, em local sob administração. Como assim? Eu sou civil e você é militar. Eu sou civil e você é militar. Eu pratiquei um crime contra você, militar da ativa. Só que eu pratiquei o crime lá na rua. Eu que causei uma lesão corporal em você. Você é policial e eu sou civil. Eu causei uma lesão corporal numa briga e eu saquei da arma e te dei um tiro. E eu acertei sua mão.
Podia continuar, não continuei. Pratiquei lesão corporal, muito bem. E aí? Só porque você é militar vítima, você é vítima, e eu vou responder por crime militar? Não, por quê? Porque não é local sob a administração militar. Agora imagina que estou dentro de um quartel, num dia de visita, eu sou civil, e você também estava lá, e eu pratico um crime contra você. Dancei, porque eu pratiquei um crime militar. Primeiro, foi contra o militar da ativa. Segundo, foi dentro de uma instituição militar. Agora imagina outra situação. Eu civil e você civil. Nós estamos dentro de um quartel, sai numa briga, você atira em mim, causando lesão corporal ou tentativa de homicídio ou homicídio. Você praticou um crime militar? Claro que não, porque nós dois somos civis. Apesar do local ser administrado por militar, instituição militar. Por quê? Porque não encaixa aqui, porque só tem que ser crime praticado, né? Ou pelo militar inativo ou pelo civil. Contra o militar. Eu estou dizendo que nós dois somos civis. Então ficou civil contra civil. Civil contra civil, ainda que em local sujeito sob a administração militar, pense, ainda que dentro de um quartel, civil contra civil não pratica crime militar. Vai responder por homicídio comum, vai responder por lesão corporal comum, mas não por crime militar. Agora, você é policial, eu sou civil, e dentro do quartel, eu causo uma lesão corporal em você. Opa, para aí, ó. Você é militar da ativa, encaixou, ó. Eu civil contra militar da ativa, em local sujeito à administração militar. Por militar inativo ou civil? Ah, por isso que você falou, Marciana, que agora inverte. Agora o inativo ou o civil são os criminosos. São os autores do crime. E do outro lado, como vítima, tem o militar. Isso. Sempre que o militar for vítima, será crime militar. Falso. Depende. E se o militar for vítima lá numa partida de futebol? Que não tem nada a ver. Agora, se o militar foi vítima dentro de um quartel, ainda que o sujeito que praticou o crime esteja aposentado, ou seja, civil, porque foi dentro do quartel, quanto o militar da ativa, aí encaixa no que o CPM está falando. Entendeu? Então, cuidado com essas situações muito genéricas, dizendo que sempre será crime militar o ato praticado contra um militar da ativa. Falso, depende. Ele está em serviço? Ele está em manobra? Ele está dentro do quartel? Depende. Não, ele está numa situação que não está em serviço, está lá num campo de futebol, está lá num bar, está lá fora da instituição militar. Aí não é crime militar. Crime praticado por militar inativo ou civil contra militar em prontidão, em formatura, em exercício, em manobra, em acampamento. Claro, pessoal. Eu civil, ou então eu aposentado. Tá certo? Você está ali no dia 7 de setembro, em formatura para iniciar o desfile, e eu chego e te dou um soco. Mas eu sou civil. Não estou nem dentro do quartel. Eu estou lá na rua, onde vai ter o desfile. Você está lá em formatura. Você está pronto, mano. Eu pratiquei um crime militar, cara. Porque olha aqui, ó. Praticado por militar ativo ou civil, contra o militar em prontidão, militar em formatura, militar em treinamento, que é o exercício, ou manobra, militar em acampamento. Eu sou civil. Você está lá no acampamento, no período básico, está lá no período de treinamento. Eu passo ali, pratico uma lesão corporal em você. Você está no acampamento. Apesar de eu ser civil, eu pratiquei um crime militar. Por quê? Porque se encaixa nas hipóteses previstas no CPM. Tá certo? Você está de prontidão. Prontidão é aquela situação que você não está em serviço, mas foi para o quartel, está pronto emprego. Se precisar, você entra. Você atua. Pratica um crime contra você. Encaixa na hipótese. Por militar inativo ou civil,
praticado por militar nativo contra militar em situação funcional ou em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Olha só quero voltar aqui para você, porque aqui também, na letra B, entra a situação seguinte, ó, por militar inativo ou civil contra militar da ativa ou funcionário da justiça militar em serviço, em local sob administração militar. Pessoal, existem os funcionários civis. Tem o funcionário da justiça militar, por exemplo. Junta as auditorias militares, no caso da União, ou as varas especializadas da Justiça Militar, no caso da Justiça Estadual para PM e Bombeiro. Você é oficial de justiça que trabalha numa vara militar. Você foi entregar um mandado de intimação para mim. E eu sou civil. Você é oficial de justiça que trabalha numa vara militar. Você foi entregar uma intimação para mim. Não vou assinar essa merda aqui e vai lá e ainda dou uma porrada em você. Eu pratiquei um crime militar, mas eu sou civil. Mas olha aqui, ó. Crime praticado por militar inativo ou civil contra militar inativo, no caso, ou funcionário da justiça militar que estiver em serviço. Eu pratiquei, então, um crime militar. Agora, esse mesmo oficial de justiça, num dia de folga, está numa festa, sai numa briga, e eu bato nele. Eu pratiquei um crime militar, senhores? Não. Mas ele é funcionário da justiça militar, e daí? Ele estava em serviço? Não. Ok? Por militar inativo ou civil, contra militar em situação funcional, em qualquer lugar, senhores e senhoras. Da mesma forma que o militar estiver em serviço, ele responde por crime militar. Em qualquer lugar que ocorrer, por exemplo, você está em serviço lá na comunidade, pacificando uma comunidade. Você entra e furta. Não interessa, você estava em serviço, praticou crime contra civil. Ao inverso também, uai. Você está em serviço. E eu lá na comunidade, quando você vai revistar a minha casa, eu entro em luta corporal em você e pratico uma lesão corporal. Eu, civil, pratiquei um crime contra você que estava no seu exercício funcional. Não interessa o lugar. Veja que eu pratiquei esse crime lá na minha casa. Não estava no quartel, não interessa o lugar. Porque se o militar estiver em serviço, o crime contra ele, diz o CPM, é militar. Tá certo? E aí vem os artigos e o dispositivo, tudo que está aqui, eu já falei. Só que eu vou ler para você, para preencher algumas lacunas, algumas falhas, algumas dúvidas que ficaram. Mas tudo que está aqui, eu já expliquei ali atrás. Olha aqui, ó. Consideram-se crimes militares em tempo de paz, porque olha só, o CPM... ele traz os crimes militares em tempo de paz e os crimes militares em tempo de guerra. Nós estamos em tempo de paz, não é isso? Aliás, o Brasil é um país tradicionalmente da paz, tá certo? Em tempo de paz. O que é crime militar? Definição de crime militar. Se você verificar, é aquilo que já venho falando de forma resumida que eu coloquei lá atrás. Agora, item por item, artigo por artigo, inciso por inciso. Consideram-se crimes militares em tempo de paz. Quais? Os crimes de que trata este artigo, este código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial. Quando tiver previsão só no Código Penal, ou de forma diversa, não interessa o agente. Pratica crime militar. É aquele exemplo que eu falei para você do médico, que atesta que o sujeito tem uma incapacidade física só porque ele não quer servir o quartel. Os crimes de que tratam este código, pensa no médico, quando definidos de modo diverso, na lei penal comum, ou nela não previstos.
qualquer que seja o agente, salvo disposição especial. Salvo disposição especial porque há situações que mesmo nesta hipótese não se aplica. Por exemplo, o diplomata, imagina que o diplomata pratique um crime que só esteja previsto no Código Penal Militar. Ele vai responder aqui, não, porque aí ele tem uma disposição especial, tá? Os crimes previstos neste Código, embora também o sejam com igual definição na lei penal comum, quando praticados, isso é a dupla previsão, crimes praticados tanto no CPM quanto no CP comum. Só vai ser crime militar quando? É isso. Crimes previstos tanto no CPM quanto no CP comum só serão crime militar quando? Praticados por militar em situação de atividade, por militar da ativa, ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado. Esse assemelhado aqui não existe mais. Eram os funcionários dos ministérios. Antigamente não tinha Ministério da Marinha, Exército e Aeronáutica, que hoje virou Ministério da Defesa. Aqueles funcionários, até 1943, por ali, eram considerados assemelhados. Eles não eram militares, mas era assemelhado militar. Isso acabou. Hoje, um funcionário do Ministério da Defesa, um funcionário civil, ele segue a 8.112. Ele segue o Estatuto Civil. Então, esse assemelhado só existe aqui porque no nosso Código Penal Militar ele ainda é ali da década de 60, lembra? Tá? Mas o assemelhado só consta aqui, mas não existe mais essa situação. Então, crimes quando tiver dupla previsão, previsto tanto no Código Penal Comum quanto no Código Penal Militar, será crime militar, serão um crime militar quando praticados por militar em situação de atividade, é aquele que não foi para a reserva. Ou contra militar na mesma situação. Digo, militar da ativa contra militar da ativa. Militar da ativa contra militar da ativa. Entendeu? Não é militar da ativa contra um civil. Militar da ativa contra militar da ativa. O crime é militar. Por este aqui, segue aquele exemplo que eu falei para você. Eu estou num bar, você está num bar, nós saímos numa luta, né, e eu causei lesão corporal em você, ou vice-versa, você em mim. Nós dois somos militares da ativa, mesmo que não estamos em serviço, mas não somos da ativa, não estamos aposentados ainda. Nós praticamos, do jeito que está aqui, um crime militar. Jurisprudência diverge, mas pelo CPM é crime militar. Praticado por militar em situação de atividade ou assemelhado em lugar sujeito à administração militar. Contra militar da reserva ou reformado ou assemelhado ou civil. Isso aqui é aquele exemplo que eu falei para você. Um dia aberto para a comunidade, né? Você civil foi visitar, eu sou policial militar, ou então eu sou soldado do exército, estou ali também, não estou de serviço, mas eu sou da ativa, pratico um crime contra você lá dentro do quartel, está aqui, ó, por militar em situação de atividade ou assemelhado, ou em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva ou reformado, ou assemelhado ou civil. Reserva e reformado. Reformado é aquele desobrigado de todas as obrigações militares. Reserva é aquele que ainda, apesar de não estar nativo, mas ainda tem uma certa vinculação a certas obrigações. Tá? Por militar, crime militar ainda, praticado por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou civil. Isso aqui é você, policial militar, que foi fazer uma revista em mim, que estou lá na rua, você praticou lesão corporal em mim, seja de forma dolosa ou culposa. Você está em serviço, praticou contra civil, ou então contra um reformado, ou então contra um da reserva, tá? Praticou crime militar, simplesmente porque estava em serviço. Praticado por militar durante o período de manobras ou em exercício contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil. É aquela hora que eu falei para você. Né? Isso aqui, na verdade, de certa forma está aqui. Porque o militar, em período de manobra ou exercício, ele é uma espécie de serviço. Também pratica crime militar. Você está num treinamento, tá certo?
passa aí numa casa e furta um objeto, praticou um crime militar. Por militar em situação de atividade ou assemelhado contra o patrimônio sob a administração militar ou ordem administrativa militar. Por militar em situação de atividade ou assemelhado contra o patrimônio sob a administração militar. Esse aqui é aquele exemplo que eu falei para você. Você tem a pistola cautelada, você some com a pistola. Praticou um crime contra o patrimônio militar. Tá certo? Os crimes praticados. Agora, o militar virou vítima. Se você pegar o inciso 2º, o militar é autor. Seja o militar em serviço ou apenas em atividade. Agora, no inciso 3º, o militar vira vítima. E eu, civil, é que sou o criminoso. Ó, os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais, não só os compreendidos no inciso 1º, ou seja, aqueles crimes próprios ou impróprios, como os do inciso 2º, nos seguintes casos. Quando que o civil, quando que o aposentado vai praticar um crime militar, o aposentado militar vai praticar um crime militar? Quando for praticado contra o patrimônio sob a administração militar ou contra a ordem administrativa militar. Contra o patrimônio sob a administração militar. Ora, senhores, se eu, civil, pratico um crime, detono uma viatura, jogo uma pedra na viatura do exército, eu pratiquei um crime militar, porque foi contra um patrimônio sob a administração militar. Tá certo? Em lugar sujeito à administração militar contra militares em situação de atividade ou assemelhado, ou contra funcionário do Ministério Militar ou da Justiça Militar, no exercício de função inerente ao seu cargo. Pessoal, ó, em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação de atividade. Ou seja, eu sou civil e você é militar. Num dia de visita, eu discuto com você dentro do quartel e te dou uma porrada causando lesão corporal. Eu pratiquei um crime militar porque, contra militar em situação de atividade lá no local, sujeito à administração militar. Ou então você é oficial de justiça, né? Oficial de justiça que, em lugar sujeito à administração militar, contra militar em situação de atividade ou assemelhado, ou contra ministro. Ou funcionário do Ministério Militar ou da Justiça Militar no exercício de função. Naquele exemplo que eu falei para você, você é oficial de justiça, lá da Justiça Militar, foi entregar uma intimação para mim, eu, pratiquei um crime militar. Mas quando foi entregar a intimação, não estava no quartel. Mas daí você estava em serviço, tá? Contra militar ou em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância, observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobra. Ou seja, eu civil, né, ou até mesmo aposentado, seja o reformado ou na reserva, se praticar um crime contra o militar que estiver em formatura, lembra do 7 de setembro? Ou em treinamento, ou está de prontidão, ou em acampamento, ou acantonamento. Qual a diferença de acampamento para acantonamento? Praticou isso aqui contra o militar nessa situação, eu civil, ou reformado, ou da reserva, ou seja, o inativo, pratiquei um crime militar. Acampamento, senhores. Acampamento, você vai para um local fora da unidade militar, monta a sua barraca, você está acampado. Acantonamento também é um local fora da unidade militar, só que a estrutura onde você fica é melhor do que no acampamento. Geralmente são casas que foram requisitadas. Imagina que lá onde você iria montar uma barraca tem casa com banheiro, com energia elétrica, tal. Você é o comandante, fala, não vou montar barraca aqui não, vamos ficar nessa casa aqui, ó. Né? Vai lá para o caseiro, pergunta, vem cá, você é dessa casa aqui? Não, tranquilo, tal. Esse local é chamado de acantonamento, ou seja, é um local onde se acampa em um local com melhores estruturas do que uma simples barraca, tá?
ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim, ou em obediência à determinação legal superior. Senhores e senhoras, olha só, assim como o militar ele pratica um crime contra um civil ou contra um inativo, se o militar estiver em serviço, não interessa o local, da mesma forma o CPM protegeu o militar quando ele estiver em qualquer situação desse. Tá certo? Ainda que fora do quartel, se ele estiver em serviço, se ele estiver cumprindo ordem militar, se ele estiver em comissão, qualquer situação, se ele foi vítima, quem praticou o crime, praticou um crime militar, claro, ó, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, ainda que fora do quartel. Se o militar estiver em função de natureza militar, estiver em serviço, qualquer tipo de serviço, inclusive, né, se tiver requisitado, imagina que o sujeito foi requisitado ele foi cumprir uma função militar, mas lá numa instituição civil, por exemplo, está de natureza militar, praticou um crime contra ele, praticou um crime militar. E aí, senhores e senhoras, finalizando, parágrafo único do artigo 9º, vem tratar dos crimes dolosos contra a vida. Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos contra civil, serão da competência da justiça comum, salvo quando praticados no contexto de ação militar realizada no artigo 303 da Lei 7.565, é o Código Brasileiro de Aeronáutica. Senhores e senhoras, isso aqui também cai muito em concurso. Crimes dolosos contra a vida. Crimes dolosos contra a vida. Por exemplo, homicídio é um crime doloso contra a vida. O crime doloso contra a vida, praticado por militar, em serviço ou não, não interessa. O crime doloso contra a vida, praticado por militar, seja da Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar, se a vítima for civil, a competência é sempre do tribunal do júri, salvo uma exceção que nós falaremos daqui a pouco. Você é policial militar, você está em serviço, você dá um tiro em mim e me mata. Eu sou civil, você é militar. Crime doloso contra a vida. Onde você vai ser julgado? Na justiça militar. Falso. Ah, mas eu estou em serviço, professor, não interessa. Em serviço ou não, você vai ser julgado pela justiça comum, olha aqui, ó. E a justiça comum aqui é o tribunal do júri. Ah, professor, então você está dizendo que lá na comunidade pacificadora, se um sujeito do exército matar um traficante, ele vai ser processado na justiça comum? Sim. Se ele vai ser absolvido ou condenado é outra coisa. Porque ser processado, até para ser absolvido tem que ser processado. Se ele matou, instaura o inquérito policial. E se o Ministério Público denunciar, quem vai decidir se ele é culpado ou inocente é o tribunal do júri, e não a justiça militar. Por quê? Por causa da reforma que teve, né, evidentemente, aí com a Constituição Federal, e depois reformando o próprio artigo 9º, tá certo? Veja bem, senhor, a vítima tem que ser civil. Então, para aí, ó. E se um policial militar, Marciano? Marciano, olha só, inclusive se estiver dentro do quartel, vou te dar um exemplo. Está tendo o dia de visita lá dentro do quartel, né? Um militar atirou num civil, matou. Está dentro do quartel. Quem que vai julgar? A justiça militar? Não. Se a vítima for civil, não interessa o local, não interessa se está de serviço ou não. A competência é do tribunal do júri. A competência é a justiça comum. Você é policial militar, matou o sujeito. Você é do exército, matou o sujeito. Você é da marinha, do bombeiro, da aeronáutica, matou alguém, só basta perguntar, este alguém é militar ou civil? Porque se for civil, tribunal do júri. Agora, se for militar, aí começa mudança.
Você dentro do quartel matou um civil. Tribunal do júri, justiça comum. Você dentro do quartel matou um militar. Então militar vezes militar. Opa, acabou. Aí não vai, para. A justiça comum. Aí fica no âmbito militar. Por quê? Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vítima e cometido contra civil, serão da competência da justiça comum. Então, se for contra militar, militar vezes militar, não vai para a justiça comum. Desde que seja numa administração militar, por exemplo. Porque se for lá fora, não tem nada a ver, aí também vai para o tribunal do júri. Por causa que o tribunal do júri provém de estar direto na Constituição Federal e compete a ele o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Olha só, pessoal. Por exemplo, eu tive uma situação de que um policial entrou em luta corporal com outro, lá na hora de pagar a conta do motel, porque um policial estava fazendo bico, e o outro foi, discutiu na hora de pagar a conta, o cara não sabia que quem estava do outro lado cobrando a conta era um policial, sacou da arma, atirou, e aí acabou que deu o homicídio ali, homicídio na forma tentada, foi para o tribunal do júri, e depois verificou, puxa vida, era um militar, era um companheiro dele que estava ali, só que viu do fumê, não viu e tudo mais, discutiu, tiro, pronto. Foi para o tribunal do júri. Porque não tinha nada a ver com a administração militar. E a jurisprudência, nesse caso, fala. Está lá fora, não tem nada a ver, vai para o tribunal do júri. Agora, lá no quartel, um militar matou outro. Não é contra civil. Aí vai para a justiça militar. Vai responder lá pelo crime. Lembra do homicídio? Matar alguém, 6-20. Tem tanto no penal militar quanto no penal comum. Se a vítima for civil, a competência da justiça comum, exceto, neste caso, salvo, quando na forma do artigo 303 do Código Brasileiro de Aeronáutica. Eu sou civil e estou numa aeronave e o caça está me perseguindo. Caça, né? Por quê? Porque tem suspeita e eu estou sem autorização e o caça interforando, ó, desce, e eu indo. Ele pede autorização para o presidente da República, o presidente autoriza ele me abater e ele me mata. Eu sou civil. Vou ser julgado na justiça comum? Não. Vou para a justiça militar. Vou ser julgado? Não. O processo, né, se eu morri, ele que me abateu vai ser julgado na justiça comum? Não. Por quê? Porque, ó, salvo quando praticado no contexto de ação militar, realizado na forma do artigo 303. Isso aqui é o abatimento de aeronave, quando estiver no espaço aéreo brasileiro e desrespeitar os comandos, quando não for autorizado. Tem todo um procedimento para abater uma aeronave. Por exemplo, tive um cliente agora, né? Tive um cliente que ele foi abatido pelo... Ele só não foi abatido pelo caça, porque o caça não conseguiu autorização do presidente. Entendeu? Ele estava com 400 quilos de cocaína, né? E o caça atrás, ó, ali... Na área de Goiás, e o caça atrás, vai, encosta, desce, encosta, desce, e não conseguia contato, não conseguia falar com o presidente para bater já, e aí que o cliente conseguiu descer numa pista clandestina, e ele conseguiu salvar, senão, corria o risco de morrer, e eu digo, ele só não morreu, porque, de dois uma, ou porque o caça tentou perseguir para tentar mais alguma coisa para ver se ele achava uma pista clandestina, ou porque não conseguia autorização do presidente da República. De certa forma, se acontecesse, o piloto seria processado na justiça comum só porque ele era civil, a vítima? Não, porque aí é uma exceção, porque ele estava numa operação militar consistente em abater a aeronave que está em situação ilícita no nosso espaço aéreo. Tá certo? Senhoras e senhores, então eu terminei aqui a parte que fala do crime militar. Tá certo? Se você ficou com dúvida, repita essa aula e eu estou à disposição, tá, para tirar qualquer dúvida. Para mim é uma do conteúdo, dos pontos mais importantes que tem, você definir o que é um crime militar. Satisfação, até a próxima e bons estudos, estou sempre à disposição, ok?